7, no verso 45 ao verso 11 do capítulo 8. E diz-nos assim então a palavra do Senhor nosso Deus. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam ele: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar. Deus amado, nós temos aqui pão do céu diante de nós, alimento da parte do Senhor, para nutrir a nossa alma com alegria, ó Deus, do trono da graça. E pedimos, ó Deus amado, a iluminação para que os nossos olhos contemplem as maravilhas da Tua lei, para que vejamos, ó Deus, a manifestação do cuidado do Senhor, o zelo sim pela Tua santidade, a aplicação da Tua justiça, mas a glória e o adorno da Sua graça. Ó Deus amado, nós pedimos em nome de Jesus, que possamos ter a Tua palavra não somente entendida, mas aplicada ao nosso coração, de tal modo que sejamos levados a amar o Senhor mais intensamente. E no nome santo do nosso Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Talvez já lido o texto desta forma, já deu para entender um pouco o problema, né? Irmãos, o que nós temos diante de nós, nessa narrativa do capítulo 7, do verso 45 até o capítulo 8, estendendo-se ao verso 11, é aqui o Senhor Jesus colocando em contraste duas situações, e aqui a temática é o confronto com a lei. Quando nós voltamos lá no capítulo 3 e o capítulo 4 do Evangelho de João, nós vemos a ação do Espírito Santo e o confronto com a lei, da lei aplicado dentro do mesmo contexto, só que lá de uma forma um tanto que diferente, porque no capítulo 3 nós vemos um doutor da lei, Nicodemos, sendo confrontado diante da pergunta de como eu posso herdar ou entrar no reino dos céus, e o nosso Senhor Jesus exige dele, dizendo que é necessário, importa-vos nascer de novo. No capítulo 4 nós vemos uma mulher, que embora não sendo judia, mas descendente de Abraão, lembra lá que os filhos de Ismael
eram também descendentes de Abraão, e aquela mulher, ela sendo uma samaritana, era descendente, era ismaelita, e ela também se encontrava debaixo da lei, sob condenação da lei. E o Senhor Jesus, tanto quanto a Nicodemos, quanto ela, ele expõe a lei, ele aponta para a graça, e ele então apresenta o perdão e a misericórdia. O que nós encontramos aqui agora é um contraste um pouco diferente daquele, porque ali eram pessoas procurando Jesus e sendo confrontadas por Jesus. Aqui nós vemos pessoas que estavam confrontando Jesus e querendo condená-lo diante da lei. E qual é a ideia principal desse texto? É que Jesus, ele veio cumprir toda a lei. Para realizar a nossa salvação, era necessário que Cristo obedecesse em nosso lugar a lei. E aí a obediência dele é chamada de obediência ativa e obediência passiva. A obediência ativa é ele cumprir tudo aquilo que é exigido da lei. Então é exigido que ele pudesse amar a Deus, o Pai, acima de todas as coisas. Era exigido que ele então não fizesse para si imagem e escultura, e às vezes nós pensamos em imagem e escultura apenas como um ídolo de madeira, de metal ou de qualquer outro material, enquanto que a idolatria e imagem também pode ser aplicada em temor aos homens. Temer homens é quebra do segundo mandamento. Quando nós estamos preocupados com que imagem as pessoas pensam da nossa imagem, o que as pessoas pensam da nossa reputação, e nós amamos a nossa reputação acima do Evangelho, e às vezes nós negociamos o Evangelho por causa da nossa reputação, nós estamos quebrando o segundo mandamento. Quando nós juramos e prometemos viver uma vida cristã em nome do Senhor Jesus, e quebramos com nossos muitos pecados, nós quebramos o terceiro mandamento. Quando nós não descansamos no Senhor, não só no dia do Senhor, mas em todas as circunstâncias da vida, sabendo que Cristo é a nossa alegria, a nossa satisfação, e o nosso prazer é maior na sedução do pecado, nós quebramos o quarto mandamento. Quando nós não honramos as autoridades, especialmente aquele que é a fonte de toda autoridade, e em nome de quem toda autoridade é instituída, nós quebramos o quinto mandamento. Quando nós não amamos a vida e não promovemos a vida, e quando odiamos alguém, sentimos prazer na queda daqueles que nos perseguem, nós quebramos o sexto mandamento. Quando nós desejamos ter prazer de uma forma ilícita, quer em sexo, quer em comida ou entretenimento de forma descontrolada, nós quebramos o sétimo mandamento. Quando nós usurpamos, quando nós roubamos, quando nós furtamos, inclusive quando nós enganamos, furtando o coração dos homens, nós também quebramos o nono mandamento. Quando nós cobiçamos e nos falta o contentamento na alma, nós quebramos o 10º mandamento. Então observe bem, irmãos, a lei, ela é constantemente um instrumento claro de como nós devemos proceder diante de Deus. E aqui nós temos do verso 45 ao verso 53, o Senhor Jesus já tendo a sentença de morte dele estabelecida, antes mesmo de passar por um processo judicial. E, por exemplo, onde, pastor? Observe bem no capítulo 7, verso 19, verso 18, para a gente pegar o contexto um pouco maior. Verso 18, capítulo 7, verso 18, atente bem a leitura aí. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então, ou seja, nele não há pecado e não há crime. Então Jesus está dizendo, eu não tenho do que ser condenado. É isso que ele está estabelecendo aqui. Mas observe bem o verso 19, ainda o Senhor Jesus confrontando os seus algozes, aqueles homens que foram até ele para prendê-lo. Não vos deu Moisés a lei, ou seja, um critério objetivo, um critério pelo qual vocês poderão julgar as pessoas, se for inocentá-las, sim, se for para condená-las também, mas o critério objetivo é a lei de Moisés. Contudo, ninguém dentre vós a observa. O que o Senhor Jesus está dizendo? Eu não tenho do que ser condenado,
mas todos vocês pecaram, estão destituídos da glória de Deus, todos vocês estão debaixo da lei de Deus, e todos vocês estão sob a sentença de condenação da lei. Aí ele pergunta, na segunda metade do verso 19, por que procurais matar-me? Ele estava falando aqui a quem? Os soldados do templo, enviados pelos fariseus e pelos escribas, pelos homens, pela liderança de Israel, pelos homens do Sinédrio. Mas observe bem o que Jesus ele ainda conclui no verso 24: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Se vocês tiverem que julgar alguém, se vocês tiverem que condenar alguém, que vocês não façam isso pela aparência, não façam isso apenas pela imaginação de vocês, pela superficial dedução de vocês, mas façam pela reta justiça. E qual é o critério? Moisés nos deu a lei. Irmãos, agora aqui no verso 45, estes homens que tentaram prender Jesus, conforme nós lemos o verso 25 a 36, estes homens eles não conseguiram prendê-lo. Eles, ouvindo o evangelho pregado pelo nosso Senhor Jesus, sendo confrontados nas suas consciências, eles sentiram-se então intimidados pela autoridade de Cristo. E agora esses homens voltam, eles voltam aos seus líderes, eles voltam ao Sinédrio, para prestar relatório de que nós não conseguimos prendê-lo. E o argumento deles é: nós não conseguimos prendê-lo porque nenhum homem fala como ele. E aí nós devemos lembrar lá de Mateus capítulo 7, verso 28 e 29, quando o Senhor Jesus terminou de pregar o Sermão do Monte. E o texto aqui do evangelista Mateus diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aqueles soldados que foram prendê-lo com a intenção de matá-lo, e que, amando arbitrário, não através de um critério estabelecido da lei, eles falaram: nós não vimos nesse homem nada do que condená-lo, nada do que acusá-lo. A palavra dele é uma palavra que nos constrange, nós não tivemos do que acusá-lo para prendê-lo. Observe bem, irmãos, aqui nós temos os homens da mais alta estirpe moral de Israel, usando da ilegalidade, usando da hipocrisia, usando da amargura, usando do engodo, usando da perversidade, para fazer calar o mestre, matando ou prendendo, condenando injustamente e conduzindo à morte. Isso já estava sendo tramado, já havia uma trama conspirando contra o nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele disse: é preciso julgar, sim, mas julguem pela reta justiça, julguem pela lei. Se alguém está em desobediência aos pais, ele quebrou o 5º mandamento. Se alguém está em desobediência no dia do Senhor, ele quebrou o 4º mandamento. Se alguém está brincando e zombando e fazendo piadas e rindo com o nome de Deus e com as coisas de Deus, ele está quebrando o 3º mandamento. Se alguém tem adoração por algo que está acima do Senhor, ele quebrou, sim, o 1º mandamento. Mas julguem pela reta justiça. Esse é o ponto que o Senhor Jesus estabelece aqui, do verso 45 ao verso 53, e nós vemos aqui estes homens dizendo: nós não encontramos. E Nicodemos, que nessa altura que já havia entendido o evangelho, após aquele encontro lá no capítulo 3, Nicodemos ele usa da sabedoria, agora uma sabedoria do alto, para dizer assim: por acaso, verso 51, a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Ele faz eco ao que o Senhor Jesus disse. Então, se estes homens, os soldados, foram prendê-lo, não viram nele culpa alguma,
e foram persuadidos pela sua palavra, vindo até nós constrangidos, não temendo serem punidos por nos desobedecer. Então vamos trazer esse Jesus até aqui e ouçamos ele num julgamento legal. E se ele for encontrado culpado, aí sim a lei nos autoriza encaminhá-lo para sentença de morte. Mas detalhes, não poderiam fazer isso no sentido de dar a pena, porque a pena capital, a pena de morte, somente o Estado romano poderia sentenciar. Mas eles poderiam montar todo o processo, já com a sentença estabelecida, e encaminhar para que Pôncio Pilatos pudesse apenas ratificar, verificando, examinando o processo, encontrando realmente culpa, ratificar a proposta vinda do Sinédrio. Mas o grande detalhe é que nada encontraram contra o Senhor. Qual foi a racionalização do pecado deles? Examina a lei, examina e verás que da Galileia nunca surgiu profeta. Como se Deus não pudesse levantar autoridades de qualquer lugar, né? Se ele pode fazer filho até de pedra, por que não pode lá da Galileia levantar um profeta? Mas observe bem, então fechando essa primeira parte, Cristo, ele se mostrou irrepreensível diante dos homens que eram os mestres da lei, os homens que ensinavam como o povo deveria viver, os homens que ensinavam como o povo deveriam fazer-se para estarem aceitos diante de Deus, os homens que ensinavam o povo a ter vida de santidade, os homens que ensinavam a lei de Deus. Mas esses homens, eles se encontravam reprovados. Esse era o grande detalhe. Agora o cenário muda. O cenário deixa de ser um diálogo dentro do Sinédrio, e enquanto aqueles homens vão, cada um para a sua casa, descontentes e fermentando ainda a amargura dentro dos seus corações, e provavelmente arquitetando como pegar o mestre em flagrante contradição, ou em desobediência da lei, para que de algum modo pudessem acusá-lo, Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Embora o texto aqui não diz que ele foi para lá para orar, mas nós sabemos pelos outros evangelhos que quando ele ia para o monte, para que ele pudesse ter privacidade, intimidade com o Pai, ele ia para aquele lugar que era o lugar habitual de oração. E ele foi para lá de madrugada, e depois ele volta para o templo, e todo o povo, diz o verso 2 do capítulo 8, foi ter com ele, e ele assentado ensinava de forma pública. A ideia de ensinar assentado é ensinar com autoridade. A nossa prática é de pregar de pé, né? Mas entre os judeus, os rabinos judeus, eles tinham a prática de, quando eles iam ensinar com autoridade, eles se assentavam. Só você olhar, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, quando você tem o início do Sermão do Monte, verso 1, diz o texto em Mateus 5, verso 1: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então era a forma que ele tinha para estabelecer a sua autoridade, e ele estava ali, então, ensinando as multidões. Observe bem que o verso 3 agora, novamente, os escribas e fariseus entram no cenário, e quando eles aparecem, eles não aparecem agora apenas com seus soldados, eles não trazem apenas o intento de prender Jesus. Observe a covardia desses homens. Um dia antes, algumas poucas horas antes, quando eles estavam reunidos em conluio dentro do Sinédrio, eles haviam ordenado os soldados que fossem prender Jesus e trouxessem para instaurar um julgamento. Quando eles agora persuadidos de que eles deveriam usar da lei, se eles quisessem ter sucesso na sua trama, eles são corajosos. Mas agora, quando eles vão até Jesus, eles são homens que conversam diante do povo, diante da multidão, dando uma aparência de piedade, de zelo pela lei. Interessante como a hipocrisia é, né?
As pessoas às vezes não são em público aquilo que elas são em conversas particulares. Isso é temor dos homens. Mas esses homens agora eles chegam até Jesus, e o texto diz que é com uma mulher, trouxeram a presença de Jesus. A ideia de colocaram ela diante dele. Observe bem, lembre, ele estava sentado, os discípulos estavam ao seu redor, havia uma multidão, provavelmente entre eles de pé, olhando os ensinos e ouvindo os ensinos de Jesus. Eles estavam no templo, e agora entra aquela turba, aqueles homens, e jogam uma mulher diante dele. E ao jogá-la diante do Senhor Jesus, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ou seja, não precisa nem de testemunha, não tem nem que montar processo, não tem que montar a investigação. Ela foi pega no ato. Observe aqui um detalhe, irmãos. Levítico capítulo 20 nos revela o que a lei de Moisés, o que a palavra de Deus do Antigo Testamento havia dito. Levítico capítulo 20, verso 10. Se um homem, observe bem, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Levar apenas a mulher. Por favor, nós não vamos gastar aqui com especulações dizendo: olha, talvez fosse um membro do Sinédrio, fosse parente, fosse amigo de um membro do Sinédrio. Isso não nos importa. A narrativa do texto não se foca nessas especulações, e vamos nos deter apenas no texto. O fato é que o processo estava prejudicado, mas ainda assim eles insistiram em forçar Jesus em dar uma sentença da lei. O próximo passo aqui é que eles já dão até para aquela multidão que estava ali, aquela multidão que estava sendo supervisionada por aqueles homens. E detalhe, lembre bem o verso 49 do capítulo 7. Por que que eles perguntaram para Jesus e já explicaram, dando a resposta e a sentença? Diante da multidão que observava aquele teatro, aquele circo que eles estavam montando diante do Senhor Jesus. Porque na cabeça daqueles escribas e fariseus, quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Eles não estavam ali com um intuito didático de ensinar a lei. Eles não estavam ali com o intuito de honrar a Cristo, nem pensando nele como Deus ou Messias, mas até mesmo como um colega intérprete da lei. O intento deles, a intenção deles era de provocar uma contradição em Cristo Jesus. Porque os irmãos certamente sabem que Jesus não poderia dizer: então mata. Porque se Jesus fizesse isso, eles iam dizer: pois é, então você está errado, você está quebrando o 5º mandamento, porque as autoridades romanas não nos permitem dar a sentença de morte. Todavia, se ele dissesse: não mata, ele dizia: então tudo bem, você está quebrando a lei de Moisés. É o que é chamada de lógica bifurcada, né? Aí pergunta assim: você parou de bater na sua mãe, né? Então, se você fala sim, é problema. Se você fala não, é problema. Então, quando você estabelece a lógica bifurcada, você sempre constrange o indivíduo a responder errado. E essa foi a estratégia daqueles homens. Só que Jesus, ele não estava ali para brincar de silogismo. Ele estava ali testemunhando a sua messianidade, proclamando o reino e manifestando a graça. Observe bem que agora o Senhor Jesus, ele olha para aqueles homens e ele continua inclinado, escrevia com o dedo no chão. Mais uma vez, por favor, nós não vamos cair em nenhuma especulação, dizer assim: olha, ele começou ali a escrever o pecado de cada um dos que estavam ali, ele começou a denunciar, dizendo: olha,
fulano ontem encontrou com uma mulher adúltera, o outro ali está querendo matar o fulano, o outro ali está devendo e não paga, o outro ali está desprezando o pai e a mãe. Ele não estava. O texto não nos permite esse tipo de especulação. O fato é que o Senhor Jesus continuou escrevendo no chão. Isso é algo importante para nós observarmos, uma questão muito simples. O Senhor Jesus não parou para debater com aqueles homens. Como é que ele driblou, se a gente pode usar essa expressão, como é que Cristo, ele sobressaiu, melhor, aquela lógica bifurcada, aquela armadilha lógica que eles haviam tramado para ele. Ele ignora, porque a mentira, ela precisa ser respondida, mas nem sempre a gente tem que afrontar. A autoridade, às vezes, de um silêncio para a resposta a seu tempo, ela pode produzir muito mais frutos. Provérbios 15, verso 1 diz o quê? A palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então, o que o Senhor Jesus fez aqui naquele momento em que aqueles homens chegam com aquela mulher, jogam-na diante dele e que estavam ali com palavra de ordem de que ela tem que ser morta, porque a lei de Moisés exige a morte dela. Mas observe bem, eles queriam na verdade matar era Cristo. Eles queriam na verdade condenar a Cristo. Eles queriam pegar da lei e usar da lei para condenar Cristo, mas naquele momento o uso deles da lei se voltava contra eles. Lembra que hoje pela manhã eu disse que do verso 40 ao verso 44, aqueles homens que foram perguntados de quem ele era, e alguns ao citar, ele é o profeta, ele é descendente de Davi, não, ele não é, ele não pode ser o Salvador. A lei e a Escritura denunciava a ignorância, a falta de fé. Aqui nós vemos a lei, por quem estava usando da lei para condenar uma mulher, para pegar Jesus em contradição, e o modo como eles usavam da lei, eles se faziam condenados pela própria lei. Esse é o ponto. E esta resposta em silêncio do Senhor Jesus, quando ele então para de escrever no chão, e o verso 7 diz, como insistissem na pergunta, ou seja, Senhor, e aí, o que vai dizer? E essa mulher, nós não temos que resolver a situação dela, ela foi pega em flagrante, o Senhor tem que dar a sentença. E o texto nos diz simplesmente que Jesus se levantou, olhou para aqueles homens, e a resposta dele foi, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Aqueles homens estavam querendo matar Jesus. Aqueles homens estavam usando a lei de forma hipócrita. Aqueles homens estavam usando uma mulher como um objeto apenas de acusação, sem se preocupar em nada com a vida dela. Aqueles homens haviam já complicado e apresentado um processo falho, porque o homem adúltero foi protegido segundo a conveniência deles. A resposta do Senhor Jesus causou um abalo naqueles homens, de tal modo que o verso 9 nos diz que acusados pela própria consciência. Por isso eu sou da opinião de que Jesus não estava escrevendo no chão o pecado daqueles homens, porque não foi necessário. A lei que eles estavam usando para tentar pegar Jesus em contradição, a lei que eles estavam usando, e a lei ela foi dada para promover vida. Jesus, certa feita, conversando com o escriba, ele disse assim, como se resume toda a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E quando você vai para as tábuas da lei, do 1º ao 4º mandamento, você tem ali, não terás outros deuses, não farás para ti mais cultura, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de descanso, para gozar da comunhão com o Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Os outros 6 mandamentos falam do amor ao próximo. Primeiro da família,
depois a preservação e a qualidade de vida que nós devemos promover, a preservação dos bens, a preservação da pureza sexual e de todo o prazer que Deus nos dá para nosso contentamento e a alegria de sermos supridos e providos na providência de Deus, de modo que não precisamos cobiçar o que Deus não nos dá. Então, ao próximo. Então você tem na primeira tábua o amor a Deus, e na segunda tábua o amor ao próximo. E em nenhum momento estes homens estavam aqui preocupados em obedecer nem a Deus e nem amar ao próximo. E é por isso que, acusados pela sua consciência, diz o texto, eles foram se retirando. Eles não tinham do que acusar Jesus. Eles não tinham do que condenar a Jesus. Mas aqui você tem uma outra parte. Após aqueles homens terem ido embora, do verso 10 ao verso 11, o texto agora fala de uma outra postura do Senhor Jesus. Ele estava sentado ensinando aos discípulos e à multidão. O silêncio se instaura naquele lugar. Era dentro do templo. As pessoas estavam aguardando ainda o resolver, porque um estrago havia sido feito pela indecisão insensata de uma jovem que se envolveu em adultério, e para juízo dela foi pega em flagrante, e que precisava ser resolvido. O Senhor Jesus agora não estava mais sendo julgado, eles não tinham mais do que condená-lo. A bifurcação da lógica havia se quebrada, e todo o argumento deles contra o Senhor frustrado. Mas havia ali uma mulher que precisava ser tratada, uma mulher que precisava entender que o maior prazer da vida dela era o Senhor e não o adultério, que o perdão de Deus é algo que nenhum homem, em nenhuma sociedade, em nenhuma religião pode produzir. E o texto então aqui diz que o Senhor Jesus, erguendo-se, porque ele estava sentado, e vendo que ninguém mais além da mulher, ele pergunta à mulher: onde estão os teus acusadores? E isso aqui é algo importante para nós, porque na primeira parte, verso 45 ao verso 53, o Senhor não tinha do que ser acusado. Diante do testemunho, do ensino, diante da relação com a multidão, ele não tinha do que ser acusado. Ele exige ser julgado pela lei. Ele exige que as pessoas pudessem observá-lo na sua obediência da lei. E ele foi o único que obedeceu plena e satisfatoriamente toda a lei, na sua obediência ativa. Todos nós, e isso é algo, irmãos, que nós precisamos entender, inclusive na evangelização nós precisamos apresentar isso. Todo ser humano, ele nasce com o dever de obedecer à lei. Não, a lei é só para quem é salvo. Não, como processo de salvação, é verdade, a lei, ela é necessária para nós, como parte da nossa salvação, mas a lei não é obedecida para merecermos salvação, mas como um ato de gratidão, de louvor e de testemunho, de intimidade com o Senhor. Por isso que a lei é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor ela dá sabedoria aos simples, diz a Escritura no Salmo 19. Guardo no meu coração a tua lei, para não pecar contra ti. Então a lei, ela tem um propósito de santificação para aqueles que são salvos. Mas observe bem, a lei, ela foi dada, e nós já falamos isso um pouco pela manhã. A lei, ela foi dada, primeiro, vamos lembrar? Primeiro, para revelar quem Deus é, certo? Então a lei, ela é perfeita, ela é absoluta, ela é autoridade, ela é justiça, ela é imutável, ela é infinita, ela é gloriosa, a lei de Deus. E essa lei revela quem Deus é. Mas essa lei, em segundo lugar, ela estabelece o padrão pelo qual Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Ele exige. Então não é segundo a nossa imaginação, não é segundo o nosso gosto, não é segundo...
Certamente você já foi evangelizar alguém, e aí ao evangelizar essa pessoa, você diz assim: você precisa servir a Deus. Aí essa pessoa, ela diz assim: não, eu sirvo a Deus do meu jeito. Já viu esse argumento, né? Eu oro a Deus do meu jeito, eu leio a Bíblia do meu jeito, eu rezo, oro, né, a Deus do meu jeito. Aí você começa a dizer: não, mas não é do seu jeito, é do jeito que Deus exige. Não, mas eu amo a Deus do meu jeito. Não, você não tem que amar a Deus do seu jeito, dentro do seu padrão. Você tem que amar a Deus conforme Ele exige. Esse é o primeiro ponto. Então, o padrão de relacionamento com Deus, em terceiro lugar, é estabelecido pelo próprio Deus. Só que aí vem a quarta e má notícia: nós somos incapazes de obedecer a lei perfeitamente. E por isso que a transgressão da lei é pecado, diz 1 João capítulo 3, e o salário do pecado é a morte. E é por isso que a lei, ela traz uma sentença de condenação sobre todos os homens, porque todos os homens pecaram, estão destituídos da glória de Deus, diz as Escrituras. Só que se a mensagem parasse aí, isso seria motivo de desespero sobre todos nós, porque todos nós estaríamos debaixo da ira de Deus, debaixo da sentença e o machado posto à raiz, pronto para nos lançar ao fogo. Mas as Escrituras diz que a lei também aponta para Cristo, e por isso que a lei, em todas as suas cerimônias, apontavam para o Cordeiro, para o sacrifício, porque de fato desobediência merece a morte. E era por isso que os filhos de Israel, os nossos irmãos na antiga aliança, eles deveriam apresentar o Cordeiro, que pudesse então simbolizar e apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a obediência da lei ainda seria imperfeita da nossa parte. É por isso que o Cordeiro de Deus, ele cumpre toda a lei, ele satisfaz toda a lei. E quando lá em Mateus 5, verso 20, ele diz: eu não vim para anular a lei, mas eu vim para cumpri-la. Ele obedece toda a lei de Deus que nós somos incapazes de obedecer. E ao ativamente, propositiva e positivamente obedecer à lei, em ele cumprir satisfatoriamente tudo que a lei exigia, ele não somente satisfaz a exigência do Pai de um padrão perfeito de relacionamento com Ele, mas ele merece a aceitação do Pai. Ao obedecer o Pai, ele produz justiça da mais alta perfeição. É a nossa imundícia. Ao obedecer o Pai, ele se faz aceito, ele merece o amor do Pai, e ele então merece o que ele não precisa, porque ele merece em favor de nós. Aqueles guardas foram prender ele, tentando encontrar algum erro nele, na sua desobediência à lei. Aqueles homens tentam dentro do templo encurralar o Senhor Jesus no canto e numa lógica bifurcada, fazê-lo entrar em contradição entre o quinto e o sétimo mandamento. Mas ele mostra que ele, de fato, o Senhor Jesus obedece de forma perfeita toda a lei. E ele não obedeceu a lei somente positivamente, para merecer-nos justiça, e merecer-nos aceitação, e merecer-nos virtude. Ele sofreu também a lei de forma passiva, aquilo que a lei condena, sem ele dever, sendo ele inocente, sendo ele um cordeiro sem mácula, ele recebeu sobre si a condenação da lei, no nosso lugar, sobre a cruz, tomando sobre si as nossas dores, tomando sobre si o nosso pecado, tomando sobre si a nossa condenação. Ele expiou, ele cancelou o escrito de dívida que estava sobre nós, e ele obedeceu a lei de forma positiva, ativa, de forma passiva e negativa. Ele cumpriu
aquilo que a lei exigia, e ele sofreu aquilo que a lei exigia de satisfação. Por isso ele pôde olhar para aquela mulher, diante da obra grandiosa que ele estaria a realizar por todos nós, e disse: vai e não peques mais. Ele recebeu sobre si a nossa condenação. É por isso que o Senhor Jesus, ele obedece de forma perfeita, ou melhor, obedeceu de forma perfeita a lei. Temos um cântico que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E é verdade. Temos virtudes porque Ele nos deu. Temos dons porque Ele nos deu. Nós temos uma justiça que nos torna aceitos porque Ele nos deu. Nós temos o perdão e podemos recorrer ao nome dEle, à autoridade do Seu nome, porque Ele, em toda a sua perfeição, com o Seu sangue mais alvo que a neve, lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus foi sacrificado em nosso favor. Ele cumpriu a lei em tudo de forma exaustiva, perfeita, para que a sua obra fosse suficiente, e suficiente para nos dar o perdão. É por isso que a palavra de Deus diz: vai e não peques mais. Primeiro, fazer mais uma aplicação. Esse texto por vezes é usado por pessoas que querem viver uma vida licenciosa, libertina, para dizer: está vendo, pastor, a gente não pode ficar julgando as pessoas. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que Jesus está nos ensinando. Pelo contrário, ele disse lá no capítulo 7, verso 24: não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então, qual é o critério para a gente julgar alguém? Dizer se ela está certa ou errada? A palavra. As pessoas dizem assim: isso é errado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Isso é reprovado por Deus. Por quê? É a sua opinião. Não, a Bíblia diz isso. Mas nós devemos lembrar de falar a verdade em amor. Mas aquilo que é condenável diante de Deus, nós podemos dizer sim, isso é errado. Então nós podemos. Então o que o texto está dizendo, e quando Jesus diz para essa mulher: vai, não peques mais, nem eu tampouco te condeno, ele não está dizendo assim: olha, ninguém pode julgar o que você faz, ninguém pode condenar as suas ações, as intenções do seu coração. Não é isso que o Senhor está dizendo. O que o Senhor está dizendo é: eu te perdoo. E o único que tem autoridade para perdoar pecados é aquele que foi condenado pelos pecados por quem Ele morreu. Então, no dia que você puder fazer o que Cristo fez, então você pode dar a mesma sentença de que eu não te condeno, vai e não peques mais. Os irmãos entenderam a importância da lei? A lei, ela não foi anulada. A lei não é coisa do Antigo Testamento, porque Jesus em Mateus 5 e 6, Ele aplica a lei, Ele traz a aplicação da lei, mas deixando bem claro que nós não somos salvos pela lei. Romanos capítulo 10, do verso 1 ao verso 4. Romanos 10, do verso 1 ao verso 4, para encerrarmos. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Ele está falando aqui dos judeus, mas porém não com entendimento. Eles não têm entendimento do Evangelho. Eles são zelosos em cumprir a lei, mas eles não têm o entendimento do Evangelho. Então eles usam a lei para fazer-se aceitos diante de Deus. Não conseguem, porque esta mesma lei, usada por eles para fazerem-se aceitos diante de Deus, resulta em condená-los, porque todos os homens pecam.
desobedecendo a lei. E aí o verso 3 diz: portanto, desconhecendo a justiça de Deus que é produzida por Cristo, pela obediência dele e da lei, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, tentando obedecer e merecer a salvação, diz o texto, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aí, só observando que a palavra fim aqui no grego é teleion. Então, fim não significa o término da lei é Cristo, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, porque a finalidade da lei, o propósito da lei, esse é o significado do texto, é apontar para Cristo. Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4. Do verso 1 ao verso 5. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Aqui a linguagem diz assim, olha, enquanto o indivíduo, ele não se converte, ele, mesmo sendo eleito de Deus para a salvação, mas antes da conversão, ele é a mesma coisa do escravo, do pecado. Essa é a ideia. Verso 2, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Aí vem a aplicação, verso 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente, a palavra que é de forma escravizada, sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Mas observe bem, o verso 2 diz que nós estávamos sob tutores e curadores. A palavra tutores aqui é a palavra grega paidagogo. Então os reformadores chamavam isso de o uso pedagógico da lei. Ou seja, qual era o uso pedagógico da lei? Ensinar a perfeição de Deus, ensinar o padrão de relacionamento com Deus e apontar para Cristo, que é o que Gálatas está falando. Então, enquanto nós éramos menores, ou seja, sem o conhecimento da graça, a lei ela apontava para Cristo, até que Cristo viesse e nós pudéssemos conhecê-lo e recebê-lo como nosso Salvador. Esse é o ponto. Hoje nós não precisamos mais obedecer à lei para sermos salvos, porque Cristo fez isso por nós. Nós precisamos obedecer à lei sim, porque somos salvos, porque somos filhos, porque somos da família de Deus, porque nós somos amados de Deus. E o Senhor Jesus em João capítulo 14, verso 14, 15, ele diz assim: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós não temos mais que obedecer à lei, preocupados em fazer-nos aceitos. Nós precisamos sim, quando apresentamos o Evangelho, dizer para as pessoas: você precisa obedecer à lei, você precisa obedecer a Deus, você precisa amar a Deus perfeitamente, você não pode adulterar, desonrar os seus pais, você não pode furtar. E quando esse indivíduo ele se vê confrontado pela lei, e a lei então revela a podridão do seu coração, ele é exigido pela lei arrependimento. É necessário que haja ódio pela sua incapacidade de obedecer à lei, e em vez de entregá-la ao desespero que a condenação da lei traz, aí nós precisamos apontar para Cristo e dizer: Cristo pode, porque a lei aponta para Cristo. Ele obedeceu a lei de modo que eu e você não podemos obedecer.
Ele satisfez o que a lei exige, de modo que eu e você não satisfazemos. Ele se fez aceitável diante do Pai, de modo que eu e você nunca conseguiríamos. Ele mereceu o amor do Pai, e é por isso que agora nele não há mais condenação, mas a sua justiça é imputada sobre nós, e o seu perdão é graciosamente nos dado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida eterna é de Deus, em Cristo Jesus. Amém.